você colocar no Google Acadêmico glúten e autismo, voltando, sempre tem que ser em inglês, certo? Se encontra aproximadamente, olha, 12.800 publicações sobre glúten e autismo, tanto que se pesquisa. Ah, doutora, mas eu levei o meu filho no médico dele, no neuro dele, no psiquiatra dele, etc., no médico tradicional, e ele falou que esse negócio do glúten é controverso, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Vamos ver se é controverso. Vamos lá. Então, glúten e a hiperpermeabilidade intestinal, que é o Leaky Gut Syndrome, síndrome do intestino permeável. Se você colocar no Google Acadêmico, você vai encontrar mais de 5.000 publicações sobre a relação entre glúten e intestino permeável. Como é que funciona isso? Quando a comida chega no intestino, o caminho que ela tem que seguir ela vem aqui, na luz intestinal, ela tem que já ter sido degradada em partículas pequenas. Então, se você comeu proteína, tem que ser degradado em aminoácido, para que a minha célula, o meu enterócito, consiga absorver esse nutriente. Então, quando ele for passar aquele nutriente para a corrente sanguínea, ele veio do tamanho certo, para que possa ser dado o destino certo para ele, certo? O que o glúten faz? E isso está aprovado por artigos científicos. O glúten, ele estimula a zonulina, que inibe a ocludina. A ocludina é um porteiro que fica aqui, nessa região que chama de tight junction. Tight junctions ou junções estreitas, que são junções que mantêm a célula do epitélio intestinal grudadinha uma na outra, para que ninguém resolva furar a fila e, ao invés de passar por aqui, passe aqui pela lateral. Não é? Então, no que o glúten faz isso, ele abre passagem para que alimentos, inclusive não digeridos ou mal digeridos, passem por aqui, por essa fenestra. Isso é intestino permeável. Então, você imagina que, se eu tenho uma criança que aqui chegou uma macromolécula de proteína que ainda não foi degradada em aminoácido. Vamos falar de uma criança que tenha pouca produção de enzima digestiva, que eu vou falar mais para frente. Ao invés de chegar aminoácido, chega um peptídeo ali. E aí, o glúten veio e abriu essa porteira aqui do lado. Aquele alimento, aquela macromolécula de proteína, vai passar por aqui, vai ganhar a corrente sanguínea lá, livre, leve e solto. Né? O sistema imunológico da gente, que fica, que nem a doutora Juliana falou, que nem polícia ali, rastreando potenciais patógenos, enxerga aquela proteína estranha grande e fala, peraí, quem que é você? Eu vou produzir um anticorpo contra você. E aí, gera a formação de anticorpo contra aquela proteína, e esse anticorpo, ele, se em algum momento da sua vida, ele olhar para alguma célula do seu corpo e identificar uma proteína que se pareça com aquela ali, ele vai atacar aquela proteína do seu corpo. Isso chama autoimunidade, certo? Fora que, bom, vamos seguir que eu vou falar mais coisa para frente. Quando você coloca glúten e autoimunidade, você encontra mais de 32.000 publicações científicas sobre glúten e autoimunidade. E a gente sabe que os mecanismos autoimunitários estão também envolvidos na fisiopatologia do autismo. Então, o glúten é só mais um fator que acarreta mecanismos autoimunitários na lesão neurológica que a gente observa na criança com autismo. Esse artigo aqui é maravilhoso. Leaky Gut, Leaky Brain. Esse artigo aqui, ele visa demonstrar, não é só ele, é que tem vários, né? Mas é que esse aqui ele é tão legal, tão didático, fica tudo tão bem explicadinho que eu fiz questão de colocar ele na apresentação. Leaky Gut significa intestino permeável, Leaky Brain significa cérebro permeável. Então aqui ele fala, deixa eu aproximar para conseguir ler, porque não está muito pequenininho. Então, a síndrome do intestino permeável, vastamente conhecida na medicina alternativa ou complementar, nos ciclos de medicina alternativa, frequentemente descrita como um aumento na permeabilidade da mucosa intestinal. O que isso faz? Pode permitir bactérias, toxinas de bactérias e de metabólitos da digestão. Peraí, desculpa, bactéria. Enfim, gente, pode permitir que bactérias, metabólitos tóxicos, toxinas de bactérias e pequenas moléculas vazem para a corrente sanguínea. Né?
O glúten e a sensibilidade ao glúten são considerados fatores gatilho para essa síndrome, né? E aqui fala que ocorre uma inflamação sistêmica, semelhante ao que acontece na doença celíaca. Essa inflamação sistêmica advinda está implicada no desenvolvimento de depressão e comorbidades psiquiátricas. Essa mini revisão visa abordar as bases neurofisiológicas do intestino permeável, do cérebro permeável e da contribuição da microbiota para a inflamação do tecido gastrointestinal e a integridade da barreira hematoencefálica. Então, quando você tem intestino permeável, você frequentemente tem também aumento da barreira hematoencefálica. A gente vai entender mais para frente como que esses dois sistemas se comunicam e por que uma coisa tem a ver com a outra. Quando você coloca Gut-Brain Axis no Google Acadêmico, você tem mais de 15 mil publicações científicas sobre o eixo cérebro-intestino. Que na faculdade, na residência, ninguém me ensinou que existia. Eu fui aprender por causa do meu filho. Se você procurar Gut-Brain Axis e Autism, você tem mais de 3 mil publicações científicas a esse respeito. Esse aqui é um artigo de revisão que fala do eixo cérebro-intestino e sobre as interações entre a microbiota intestinal, o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Então, aqui, o eixo cérebro-intestino consiste de comunicações bidirecionais entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Aqui, eu vou descrever aqui, aí vocês vão dando uma olhada para a figura, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras, senão vira uma sopa de letrinha para a gente entender, né? Então, o sistema nervoso central, e em particular o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o que está em linhas tracejadas, né? Podem ser ativados em resposta a fatores ambientais, como emoção ou estresse. Então, aqui, emoção, estresse, sistema límbico, amígdala, hipocampo, é um trigger para desencadear a produção do cortisol aqui embaixo. Então, vamos lá. A secreção do fator de liberação da corticotrofina, CRF, vem lá do hipotálamo, estimula a secreção do hormônio adenocorticotrófico, ACTH, na glândula pituitária, que, por sua vez, leva à liberação de cortisol pelas suprarrenais, né? Paralelamente, o sistema nervoso central se comunica ao longo de vias autonômicas aferentes e eferentes do sistema nervoso autônomo, com diferentes alvos intestinais, como sistema nervoso entérico, camadas musculares e mucosa intestinal. Aqui é a mucosa. Modulando motilidade, imunidade. Lembrar que a gente tem o GALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa, do inglês GALT Associated Lymphoid Tissue. Modulando motilidade, imunidade, permeabilidade e secreção de muco. A microbiota entérica tem comunicação bidirecional também com esses alvos intestinais, modulando as funções gastrointestinais e sendo modulada por interações cérebro-intestino. Então, está aqui a microbiota exercendo o seu papel. Isso está publicado, não fui eu que inventei. Certo? Eixo cérebro-intestino e a microbiota, outro artigo científico, publicado em 2015. Então, aqui você tem mais um esquema, mostrando aqui o sistema nervoso, que tem que fazer o processamento sensorial, que é responsável pelo comportamento social, né? Ele exerce uma influência, a comunicação e papel regulatório sobre o intestino através do sistema nervoso autônomo, do eixo HPA, né? Esse sistema gastrointestinal tem uma microbiota que faz uma sinalização que volta para o sistema nervoso. Você tem nessa microbiota a formação de metabólitos neuroativos, né? Aqui você tem potenciais terapias como o uso de probióticos, como a dieta, porque tudo isso influencia a microbiota. E perturbações para essa microbiota, como, por exemplo, estresse pré-natal, infecção pré-natal, patógenos, inflamação, insulta essa microbiota e leva à desregulação de todo esse eixo, né? Então, a gente tem aqui, do intestino para o sistema nervoso, partem citocinas, há uma comunicação através do nervo vago,
há uma sinalização endócrina de feedback daqui para cima. E aqui a mesma coisa, né? Sinalização endócrina e vagal. Vamos lá. E o que enzima digestiva tem a ver com eixo cérebro-intestino? Você colocar enzima digestiva e autismo, você tem mais de 3.000 publicações científicas no Google acadêmico. Né? As enzimas digestivas, quando elas não degradam os alimentos adequadamente, por exemplo, se eu estou produzindo pouca protease, essas proteínas que eu comi pela minha alimentação, se elas chegarem na forma de macromolécula e eu tiver o intestino permeável, essas proteínas vão acabar passando para a corrente sanguínea e levando ao link gut, link brain. Tá? Então, por isso que muitas das vezes é necessário, em grande parte das vezes é necessário suplementação de enzima digestiva para as crianças com autismo. Mas, como eu vou falar mais para frente, também tem que ser individualizado. Né? E não precisa ser em superdose. Você pode fazer isso em oligoterapia, que é um cheirinho de nada, para aprendizado celular. E a criança volta a otimizar os seus níveis de proteína digestiva. Porque aí se junta a fome com a vontade de comer. Se você deixar a criança numa situação dessa, digamos que ela tenha disfunção de enzima digestiva, você tem lá o glúten que abriu a barreira, que torna o intestino permeável. Aí você vai, a criança come a proteína, não é degradada direito pela falta de enzima digestiva, aquela macromolécula de proteína aproveita a abertura que o glúten fez e passa. Né? Então até encefalite isso pode causar, encefalite inflamatória mesmo. Encefalite não infecciosa, perdão. O que a gente tem sobre enzima digestiva? Eu coloquei só um artigo, porque tem muita coisa para frente, gente. Tem muito artigo, se eu fosse ficar colocando muita coisa, vocês iam ficar super cansados e não ia dar tempo de colocar o que precisava. Então, aqui nesse estudo, você tem os resultados que foram encontrados de que a atividade de enzimas digestivas estavam diminuídas no intestino dessas crianças e em torno de mais de 50%, 54% das crianças que foram avaliadas nesse estudo. Outra revisão. Então, microbiota, cérebro, comportamento, regulação epigenética do eixo cérebro-intestino. Aqui você tem um outro esqueminha, uma imagem fala mais de 1000 palavras, né? Então, se você tiver probiose, numa criança que tem disbiose, você tem um terreno favorável no intestino daquela criança, uma microbiota equilibrada. Então, aqui você tem, se você tem uma condição de microbiota favorável, você tem aumento da resiliência ao estresse, você tem redução de ansiedade, melhora de comportamento, né? Redução de ansiedade está aqui, e melhora do funcionamento do eixo HPA, melhora da atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Enquanto que se você tem uma situação de disbiose, com parasitas, com patógenos, uma microbiota ruim, doente, você tem diminuição do BNDF, que é o Brain Derived Neuron Factor, que é um fator neuronal de crescimento neuronal. Você tem alteração de sinalização de neurotransmissores, você tem prejuízo de memória, você tem a ansiedade aumentada, você tem redução da neuroplasticidade por conta de disbiose, gente. Não sei eu que estou falando, está publicado na literatura. Ainda sobre o glúten e leite, né, que é a dupla dinâmica. Você vai perguntar assim, sempre precisa tirar? Eu costumo trabalhar com avaliação individualizada. Em geral, precisa. Ou pelo menos um deles. Quando você vai testar o que precisa tirar para aquela criança, o que não precisa, é muito difícil. Sempre tem pelo menos um desses dois que precisa tirar. Então, se você tem uma pessoa lá, a filha da moça que trabalha lá em casa, a pessoa não tem condição de fazer tratamento e tudo mais, vale a pena você fazer o teste, tirar e ver o que dá. Né? Se a pessoa não tiver condição de fazer tratamento e tudo mais. Então, o glúten, ele gera a gluteomorfina quando ele é degradado no intestino. Né? E a gluteomorfina vai exercer efeitos opioides no sistema nervoso. O leite, ele tem a caseína, que é uma proteína altamente inflamatória presente no leite. Ah, tem no leite materno também? Tem, mas em pequena quantidade.
Então, se uma mãe chega para você e pergunta assim, eu estou amamentando meu filho, o meu segundo filho, o meu primeiro era autista, será que eu devo não amamentar? Pelo amor de Deus, não faça isso. Leite materno é o melhor alimento mais precioso que tem na face da terra. Não deixe amamentar o seu filho por causa disso, de forma alguma. A quantidade de caseína é muito pequena, não justifica você tirar, não é isso que vai causar problema, tá? Não causa problema. O que causa problema é desmamar a criança por motivos que não se justifiquem, né? E a lactose também, que causa intolerância, né? A gente só produz lactase em geral, até por volta dos 9 anos de idade. Então, a lactose também é um motivo para intolerância em crianças e adultos. Aqui a gente tem gluteomorfina e caseomorfina, são peptídeos derivados da proteína do glúten e da caseína, respectivamente. Esses peptídeos apresentam similaridade às substâncias opioides e às suas ações no sistema nervoso central. Também promovem outros efeitos, como redução do número de células nervosas do sistema nervoso central e inibição de algum neurotransmissor. Agora, olha isso aqui em vermelho, gente. Redução do número de células nervosas. Não sou eu que estou falando, é a literatura, está aqui. Papel dos neuropeptídeos no autismo e sua relação com neurotransmissores clássicos. Publicado na Brain Dysfunction. Tá? Então, dentro do passo 1 do tratamento, a gente precisa individualizar a alimentação, né? A gente sabe que existem muitas intolerâncias alimentares que são subdiagnosticadas. Lembrar que intolerância é diferente de alergia. A alergia tem uma manifestação imediata. A alergia é mediada por IgE. Comeu, passou mal, né? Comeu, empipocou a pele. Comeu, deu alergia. Desgranulou o mastócito. Intolerância frequentemente passa despercebida. Por quê? Porque é mediada por IgG. Mas eu tenho uma enxaqueca que não melhora com nada. Eu já fiquei 3 dias sem tomar leite, 3 dias sem comer chocolate. Tá bom. E aí? Não resolveu. Lógico que não. Para você fazer esse teste gratuito de se eu tenho intolerância não a determinado alimento, você tem que ficar pelo menos 60 dias sem aquele alimento. Mas eu não posso fazer exame de sangue? Pode. Vai te custar o olho da cara. Você tem exame para testar mais de 200 alimentos no sangue. Você vai gastar R$ 1.500 para fazer o alimento para poder identificar que alimentos que você tem intolerância. Nem todo mundo tem condições de fazer isso. Então, a forma mais barata, que até no posto de saúde, você trabalhando, você pode dizer para a mãe tentar, tira aquele determinado alimento ao longo de 60 dias e vê o que muda. Se você ainda assim, se o paciente não estiver satisfeito com isso e disser, mas eu não sei se foi isso que melhorou, faz a contraprova, fala assim, volta a reintroduzir. Depois de 60 dias, você vai ver o que acontece. Grande parte das vezes você vai ter manifestação pouco tempo depois.